Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus nesse momento possa estar nos abençoar a todos. Tudo bem com vocês? Grande alegria mais uma vez, né? Poder estar aqui passando mais uma mensagem do Evangelho para a nossa reflexão e se na possibilidade de colocá-la em prática no nosso dia a dia. Hoje nós falaremos do tema que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e vossa mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, o que nós podemos tomar como base esses ensinamentos de Jesus? Primeiro, que é um dos 10 mandamentos, que eles constam lá no Decálogo, né? Onde está lá, não roubai, não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, adultério e honrarás pai e mãe. Muito bem. O que nós podemos, mais uma vez, então, estarmos refletindo a respeito deste ensinamento do nosso Mestre Jesus? Quando ele diz que devemos honrar pai e mãe, ele nos diz o seguinte, que nós temos que estar alerta a respeito da lei do amor e da caridade, né? Que nós somos irmãos, independentemente da nossa posição atual nessa nossa encarnação. Hoje, pai, mãe, filhos, ontem o que fomos e amanhã o que seremos, não é? Os papéis podem se inverter e deverão com certeza se inverterem, como já estiveram invertidos em encarnações passadas. Graças a Deus, Deus nos dá o esquecimento das nossas vidas anteriores. Porque senão como seria possível, né? Dentro de um lar, pai e filhos, mãe e filhos, marido e mulher, entre irmãos, a convivência, se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós cometemos no passado. Os reencontros, o seio familiar é um seio de um local de reconstrução, de perdão, né? De que tudo aquilo que nós fizemos. Mas Deus é tão bondoso que faz com que a gente esqueça, né? Para que a gente possa realmente exercer a caridade, muitas vezes sem saber o que aconteceu. A gente pode citar um exemplo, por exemplo, se a gente cometeu algo contra nosso pai, ou nosso irmão, ou nossa mãe, ou vice-versa, se a gente lembrasse, a gente poderia estar junto, perdoando e tentando nos encontrarmos para esse acerto de nossas vidas passadas. Então nós devemos honrar pai e mãe, no sentido de amor, né? No sentido de fraternidade entre os seres, que somos todos nós filhos de Deus. E Jesus diz o seguinte no seu ensinamento, no coisa que diz que todos vós sabeis os mandamentos, que não devereis cometer adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe, porque aí nós estaremos, como diz no Evangelho, herdando a terra. Nós herdaremos a terra, porque nós seremos complacentes, nós estaremos exercitando a caridade e o perdão, né? Aí nós podemos, muitas vezes, estar dando desculpas, né, dos nossos atos, muitas vezes, porque nós não temos e não tivemos os nossos pais presentes. Mas existem vários relatos de pessoas que não tiveram ou um dos pais ou os dois pais presentes e se transformaram em grandes pessoas, em grandes figuras dentro da humanidade, principalmente dentro do espiritismo, não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa vida, ela prossegue independentemente das pessoas que estão ao nosso lado ou não.
que nós temos que entender com isso? É que se as pessoas que estiveram ao nosso lado não puderam nos dar apoio, porém são as fontes geradoras de minha vida, de nossas vidas, esse é a grande dádiva. Tem um personagem dentro do Espiritismo grande, comunicador, grande divulgador da nossa doutrina espírita, que é um grande palestrante chamado Haroldo Dutra Dias, que ele conta uma história que uma jovem moça, saída lá da sua terra, do norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, lugar de muita dificuldade, lugar de fome, lugar de sede, onde as pessoas passam muita dificuldade pelo próprio clima, né? Pela própria falta de oportunidade que as pessoas têm nesse lugar. Ela vai então para a capital trabalhar de empregada doméstica numa família tradicional da época. O proprietário da casa trabalhava num banco, era um bancário. Isso lá nos anos 70, mais ou menos. Isso era uma tradição grande. São pessoas que eram consideradas de classe média, média alta, tinham bons salários, eram bem posicionadas, né, na sociedade. É como se fosse um funcionário público hoje, ganhavam muito bem, eram bem reconhecidos. E essa moça vai para essa casa trabalhar, e nesse lar existe 3 filhos, 3 homens deste bancário que trouxe essa moça para sua esposa para ajudar nos afazeres domésticos. Muito bem, o mais novo deles se apaixona por essa moça, né? Tem um envolvimento com ela e acaba a engravidando. Muito bem, grande escândalo, né? Família aristocrata, né, de posição, isso é uma grande vergonha, né, para essa família, o envolvimento com essa moça. E essa moça grávida, o que acontece? Eles a acolhem, né, mas o rapaz ele é mandado para algum lugar, desaparecem com ele, mandam talvez para o exterior, algum lugar para estudar, para se formar em outro lugar, mais longe dessa moça e desse provável filho que iria nascer. Passa-se muito tempo, ela continua ali, né, com a sua gravidez, desenvolvendo-se, mas as coisas se tornam muito complicadas. Fica muito difícil. Então ela retorna lá para sua terra, lá com a sua mãe, com as suas irmãs, para poder tocar a sua vida. E essa criança nasce, né, lá no Vale do Jequitinhonha, o lugar que ela volta. Essa moça tinha grandes sonhos, né? Ela era analfabeta, ela queria ir para a cidade, não somente para trabalhar, mas ela tinha grandes sonhos de estudar, de se alfabetizar, de ser um dia, quem sabe, uma psicóloga, uma terapeuta. Ela tinha grandes sonhos. E esses sonhos são interrompidos através dessa gravidez, né? Vamos abrir aspas, inesperada e talvez indesejada. Mas essa criança nasce. Essa criança nasce, essa criança é criada, cresce, essa mãe volta para Belo Horizonte, né? E lá cria esse filho. Esse filho se transforma em quem? Nós estamos falando da própria pessoa. Haroldo Dutra Dias, né? E ele conta essa história com muito orgulho e diz o seguinte, que pela sua trajetória, independentemente de seu pai não estar presente, ele tem as 2 raízes. A raiz lá da dificuldade, do analfabetismo, da fome, mas do amor e do carinho daquela mãe, né? E por outro lado, ele também carrega uma herança genética da grande
aristocracia, né? Da capital, das pessoas, do bancário, do instruído, né? Pai de seu pai. E se transforma na pessoa que se transformou, que muitos de nós o conhecemos, grande divulgador. Por que ele conta essa história? Ele diz o seguinte: nós muitas vezes recebemos de Deus um diamante de 1 tonelada e reclamamos às vezes que nos faltou um punhadinho de ouro. O diamante, a gente sabe que ele é uma das joias mais raras e mais caras de todo o universo. Ele faz essa analogia, essa comparação, colocando como esse diamante a vida dada. O que precisou acontecer para que esse ser reencarnasse? A união de dois seres, independente do amor e da convivência. Aqueles poucos segundos que estiveram juntos foram o suficiente para que esse ser reencarnasse e se tornasse o que se tornou, né? Muitas vezes nós dizemos o seguinte: mas fulano de tal não teve a criação de pai e de mãe e por isso que ele é desta forma. Pois bem, se a gente continuar nesse ciclo vicioso, que a coisa é cíclica, as nossas vidas, e nós não quebrarmos este ciclo de rancor, de ódio, de perdão, nós continuaremos as nossas encarnações serem como são muitas vezes, né? Momento do quê? De compreensão. É logicamente fácil, né? Quem não vive a situação ficar fazendo discurso. Digo por mim que tive pai e mãe vivendo com muitas dificuldades, mas nunca nos faltou o carinho, o amparo, o pão, né? Muitas vezes as pessoas não têm isso. Isso tornam-se pessoas revoltadas, né? Mas Deus nos diz que nós devemos trabalhar o quê? O perdão, o amor. Perdão e o amor. Amor de pai, amor de mãe. E ele coloca também no sentido do seguinte: o que eu trago de herança? Você como pai, você como mãe, o que você transmite para o seu filho? Como exigir, muitas vezes, o respeito do seu filho, porque o seu filho hoje é o pai de amanhã. Nós, jovens de hoje, ou seja, os velhos de hoje, falando principalmente no meu caso, os mais antigos, nós fomos jovens, né? Se nós não tivéssemos tratado direito os nossos pais, as nossas mães, não tivéssemos amparado em suas velhices, muitas vezes não no sentido nem material, mas no sentido realmente de amor, de estar junto, de dar ouvido, né? O que a gente ouve, meu pai é um tremendo de um careta, minha mãe é uma chata, fica pegando no meu pé. Muito bem, o que é isso? Não seria amor? Excesso de zelo, de confiança? E nós encaramos de que forma? E você aí, como é que você está cuidando do seu filho para que seu filho te honre? Você honrou o vosso pai e a sua mãe? Existe também outro grande palestrante, né? Grande divulgador também da doutrina espírita, que é um grande pernambucano, que ele diz uma vez que eles estavam com um grande amigo, ele estava com um grande amigo na praia de férias, né? Que é o Rossandro, né? E um amigo dele falou assim: olha, vamos lá para a capital comigo, vamos lá para João Pessoa, nós vamos receber João Pessoa. Vamos comigo lá porque eu vou buscar meus filhos e tal. Um grande pernambucano. Que eu
que eles estão voltando lá da Disney, mandei meus 3 filhos para a Disney, estava todo feliz e empolgado, esperando que os filhos, que ele ia buscar os filhos dele e tal, não sei o que. Ele falou, mas nós estamos aqui da praia, não. Mas ele insistiu, eu vou junto. Aí montaram numa grande caminhonete, uma caminhonete bonita, do ano, né? Esse amigo dele foi muito, foi um grande vencedor, né, na vida profissional. Tinha grandes posses e tinha 3 filhos. Tinha mandado os 3 para a Disney. Segundo ele, tinha dado $5.000 para cada um, com todas as despesas pagas, que eram para trazer lembranças, né, para os amigos, para os parentes, se eles lembrassem de alguém para gastar aquele dinheiro. E ele foi para o aeroporto e o Sandro foi junto, que é esse grande amigo dele, e ele conta que chegando lá, todo feliz encontrando os filhos estavam com cara de quem tivesse saído de uma briga, né? Todos mal-humorados e tal, não sei, como é que foi a viagem e tal, não sei o que. Falei, foi assim, mais ou menos. Nossa, ele ficou totalmente chateado. Ele tinha feito aquilo com muita dedicação para os filhos, né? Aí montaram no carro e tal, não sei o que, estavam indo embora. Falou assim, onde que nós vamos? Ele falou assim, nós estamos alugando uma casa lá em Bombinhas, na praia e tal, não sei o que. Falou, nossa, lá vem o discurso do fulano agora, nós vamos ter que juntar, além dessa viagem chata, ficar perto dele e de seus amigos velhos com essas conversas ultrapassadas. Esse pai foi cada vez mais ficando chateado da conversa desses seus filhos, né? E aí ele falou assim, nossa, mas eu fiz tudo isso para vocês e tal, não sei o que, sabe da dificuldade que seu pai passou na vida e tal, não sei o que. Aí um deles olhou para o Rodolfo e disse, nossa, lá vem o discurso do tal do nordestino bem-sucedido. Aí o Rossandro diz assim, que a coisa que ele mais não gosta que as pessoas peçam a ele é opinião. Esse amigo olha para ele e diz assim, Rossandro, o que você acha disso? Muitas vezes, a gente quando faz esse tipo de pergunta, a gente não está preparado para receber a resposta, né? Porque ele sendo perguntado, ele como um psicólogo, sociólogo, um entendedor das grandes relações humanas, diz para esse pai, olha, eu não vejo muita diferença entre a molecagem do seu filho, dos seus filhos, e a molecagem sua de ser pai. Foi muito duro, né? Esse amigo olhou para ele profundamente, deu um tapa no painel dessa caminhonete, brecou a caminhonete e diz assim, olha, vocês são muito ingratos pela sua atitude. Não tem mais nada, não tem mais praia, não tem mais nada, vocês vão para casa, porque vocês estão sendo muito mal agradecidos. Ele contando essa história, como o Haroldo contou também, o que ele quer dizer? O que precisa os nossos filhos? É de passeio, de dinheiro? Porque nós transferimos muitas vezes a questão da educação dos nossos filhos para o outro, jogando a educação dos nossos filhos para a escola, para os professores que são muito maltratados pelos próprios filhos, e quando os pais vão na escola ainda humilham os professores por conta dessa transferência, de não saberem lidar. Então a questão é o seguinte, honrai o vosso pai e vossa mãe, porque a educação cabe ao pai e à mãe. Se eles não fizeram, se foram só fontes geradoras, transmita isso para o seu filho. Não deixe que as coisas aconteçam da mesma forma. Eu tenho certeza que você é capaz disso. Nós somos capazes de perdoar para que a nossa vida, na nossa vida, esse ciclo de
rancor, de ódio, né? De mau agradecimento, nós ganhamos a vida. Não nos esqueçamos. Como diz o Haroldo, nós ganhamos um diamante de 1 tonelada. Deus colocou esses seres em nossa vida, se estiveram ao nosso lado ou não, se cuidaram bem da gente ou não, mas nos deram a vida. E nós não sabemos quem fomos para com eles, qual foram as nossas atitudes para com eles no passado. Então é o momento do que, meus irmãos? É o momento de perdão. É o momento de exercitarmos a caridade, o amor, né, para com os nossos pais. Transmitindo isso para os nossos filhos, porque amanhã os nossos filhos também serão pais e deverão transmitir a educação, o amor e o carinho, o amparo, principalmente na velhice, né, para esses nossos companheiros que estão caminhando com a gente. Ou será que nós achamos que esses seres estão no nosso lar e vieram na convivência conosco pura e simplesmente por acaso? Vamos pensar profundamente nisso. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.